Métodos ágeis tem dois que são os mais famosos. Um é o XP, Programação Extreme, ou Programação Extrema, e o outro é o Scrum. Acho que hoje em dia o Scrum está até mais famoso, então vamos ver um pouco sobre o Scrum, qual é a diferença e qual é a similaridade do Scrum com o XP. Então, no início do capítulo ele fala da popularidade do Scrum, que tem ganhado muito adepto, que é uma filosofia bem atual, que já é usada em outras áreas além da engenharia de software, uma coisa parecida da engenharia de software, e que é com foco em gerenciamento. Então, um ponto de diferença que eu vou destacar aqui na parte do Scrum é que o Scrum tem um foco em gerenciar projetos ágeis, enquanto o XP tem um foco mais em técnicas de métodos ágeis. Você vai fazer programação por pares, você vai testar primeiro, você vai ter pequenos releases, então tem mais aspectos técnicos dos métodos ágeis, enquanto o Scrum tem mais o foco em aspectos gerenciais dos métodos ágeis. A gente vai ver que essa é a principal distinção do XP para o Scrum. O XP é mais aspectos técnicos dos métodos ágeis, enquanto o Scrum é mais aspectos gerenciais dos métodos ágeis. A gente vai ver a distinção daqui a pouquinho. Curiosidade que eu resolvi colocar aqui é a questão de que Scrum, muitas vezes as pessoas pensam que é sigla, tenta procurar qualquer definição, mas não é sigla. Apesar de muita gente escrever com letra maiúscula, o livro destaca que não é sigla, é uma palavra mesmo que foi escolhida para nomear esse método ágil. Qual que é a ideia do Scrum? O Scrum propõe uma forma flexível do trabalho, no sentido de que é ágil, vai atender a mudanças, então a equipe vai ser flexível, o gerenciamento também vai ter que ser flexível. Mas de certa forma todo projeto de software tem que ter gerenciamento. Então como que eu vou gerenciar um projeto ágil se eu não tenho documentação? Felizmente tem um Scrum que prega algumas práticas que ajudam nesse gerenciamento. Então de certa forma flexível no sentido de que se a equipe houver troca de membro, a pessoa sai de férias, é filosofia ágil mesmo, né? A filosofia ágil prega a questão de que as equipes são voláteis, a rotatividade de pessoas, e de certa forma tem que ser gerenciável isso. Adaptação ao cronograma, orçamento, o cliente pode mudar de ideia, ele queria um negócio para daqui a 3 meses, mas agora ele já quer para daqui a 15 dias. Então, de certa forma, adaptar essas mudanças constantes aí que ocorrem no desenvolvimento de software. Uso de várias ferramentas. Então, o método ágil tem essa ideia de que dá liberdade para o desenvolvedor. Você quer desenvolver com Eclipse? Ok. Você quer desenvolver com NetBeans? Ok. Então, o desenvolvedor tem a liberdade de adotar a ferramenta que quiser, o ambiente que quiser, as técnicas que quiser. O importante é o produto final. Então, os métodos ágeis dão essa liberdade, essa valorização da equipe, mas isso dificulta um pouco o gerenciamento. Então, o Scrum vem com essa ideia de que tem essa liberdade dos métodos ágeis, como que eu vou gerenciar isso de certa forma. Então, é adequado às situações em que os métodos ágeis são adequados, em outras palavras. Então, falando do Scrum especificamente, é adequado quando os requisitos sofrem mudanças constantes, equipe pequena, localizada, e você vai adotar a filosofia ágil. Então você pode adotar o Scrum como uma forma de gerenciar o seu projeto ágil. Algumas semelhanças que eu já falei para o XP, eu já falei para métodos ágeis no geral, e que também são válidas para o Scrum. Por exemplo, para equipes pequenas. A ideia dos métodos ágeis é que se você tiver uma equipe de 200 pessoas trabalhando em um projeto, vai ficar difícil você manter essa comunicação só cara a cara, só verbal. Você tem que ter alguma documentação para registrar as coisas. Então, no geral, os métodos ágeis pregam de 7, mais ou menos 2, 5 a 9 pessoas é a regra geral. Obviamente, tem trabalhos na literatura que já estudou o uso de métodos ágeis, equipe de 15, 20 pessoas, equipes maiores, mas o ideal é que a equipe não seja muito grande para facilitar a comunicação, que é um dos pilares dos métodos ágeis. Equipes pequenas trabalham com requisitos instáveis ou desconhecidos, do tipo, se você sabe o que é o requisito, você não precisa tanto da comunicação verbal, dessa flexibilidade. Se o requisito é estável, é isso que você vai fazer e pronto, então não precisa tanto dessa preocupação com a flexibilidade que os métodos ágeis te dão. A preocupação dos métodos ágeis, do Scrum em particular e do XP, é você trabalhar com esse requisito que mudam com frequência, e aí não adianta você documentar rigidamente os seus requisitos, porque daqui a uma semana vão ter mudanças. Interações curtas, envolvendo o cliente, coisas semelhantes ao que já foi discutido com o XP. O que é diferente no Scrum em relação ao XP?
O Scrum foca nos aspectos gerenciais, então esse que é o principal ponto. O XP foca em aspectos técnicos, programe, testar primeiro, etc. E o Scrum, a gente vai ver aqui que foca em como gerenciar isso, por exemplo, como fazer as reuniões, qual que é a nomenclatura, como que é o ponto de vista do processo da empresa que adota um método ágil. Então o Scrum propõe esse processo da empresa, as atividades, a forma de trabalhar, as reuniões, o gerenciamento propriamente dito. O Scrum tem uma coisa que se popularizou, que são a nomenclatura, que é um pouco diferencial também. Então a gente vai ver um pouco da nomenclatura do Scrum, que é o que geralmente as pessoas já se acostumaram quando estão adotando Scrum no seu projeto. Por exemplo, o ciclo de desenvolvimento, que até agora eu estava falando de incrementos, de interativo, de ciclos de desenvolvimento interativo e incremental. No Scrum a gente chama de sprints. Então, sprint é um ciclo de iteração, um incremento, que geralmente é de 2 a 4 semanas, parecido com o XP. Outra questão da nomenclatura são os papéis das pessoas que trabalham seguindo o Scrum. Então o Scrum define alguns papéis claros, por exemplo, o Scrum Master, que seria o gerente de projeto, mas o Scrum evita usar o termo gerente de projeto para não dar a ideia de hierarquia, de que o gerente é o que toma as decisões e a equipe só segue o que foi decidido pelo gerente. Então ele resolveu usar o termo Scrum Master, né, no sentido de que não é a pessoa que dita o que a equipe vai fazer, a equipe tem autonomia de fazer a sua maneira, mas é um facilitador, um termo mais light, vamos dizer assim, mais leve, para dizer, é uma pessoa que acompanha o projeto, mas não é a pessoa que toma todas as decisões. A equipe toma decisões, a equipe tem autonomia para desenvolver o projeto, mas tem um Scrum Master que é um facilitador ali que acompanha o andamento da equipe. Da mesma forma que é o Product Owner, nós que os termos estão em inglês no slide, mas eu não traduzi porque geralmente as empresas que adotam o Scrum usam os termos em inglês mesmo. Product Owner seria o dono do produto, né, a tradução literal, que seria o cliente. Então o cliente, ou representando o cliente, quando ele vai na empresa para discutir o produto, ele é chamado de Product Owner, o dono do produto. E gerentes, no geral aqui, que é um termo pouco útil no Scrum, mas em alguns casos é usado também o termo gerente, muitas vezes pelo lado do cliente. O gerente financeiro, gerente estratégia da empresa cliente, então pode ocorrer também. Característica do Scrum que é peculiar do Scrum em relação ao XP também, questão de reuniões de acompanhamento. A gente vai ver as várias reuniões que tem no Scrum de acompanhamento, gerenciamento do projeto ágil e que o XP nem menciona. A gente poderia sumarizar a ideia do Scrum, uma forma de gerenciar o projeto onde tem essas fases aí bem definidas. Essa figura aqui não está no livro Somerville não, o Somerville tem uma figura um pouco diferente, mas eu acho que essa é mais intuitiva, aí essa eu peguei da internet. Que seria 3 fases principais: o planejamento, o desenvolvimento e o encerramento. Aí algumas pessoas adotam também os termos em inglês, que é o pre-game phase, o game phase e o post-game phase. Você me viu, ele cita os 2 casos, mas no livro ele usa mais em português. Planejamento, a mesma tradução do livro, né? Usa os termos em português: planejamento, desenvolvimento e encerramento. Então planejamento seria você planejar aqui o início. Aí tem os termos típicos do Scrum que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Product Backlog. Seria o que é o sistema, o que está especificado no sistema, o que eu tenho que fazer até agora, o que são os requisitos que o cliente já me passou, por exemplo. Se for usar a história do usuário, aqui seriam as histórias dos usuários que estão documentadas e que eu vou ter que em algum momento implementar no meu software, algum incremento. Aí tem o Sprint Backlog, também participa aqui do planejamento, que é você dizer o que vai ser feito no próximo sprint. Lembrando que o sprint é o próximo ciclo aí de 2 a 4 semanas. Então, o que eu consigo fazer nos próximos 15 dias, se for um sprint de 15 dias, para entregar ao cliente. Então, quebra aqui o meu Product Backlog, que é tudo que eu tenho que fazer, que eu sei que eu tenho que fazer. Tem coisas que eu consigo fazer num prazo aí de 15 dias, então, planejamento. Aqui o desenvolvimento, que na verdade são 2 ciclos, um maior e um menor. Eu coloquei aqui 30 dias, 24 horas, mas 30 dias aqui pode ser 15 dias. Coloquei 30, na verdade eu peguei a figura, estava assim, eu não editei. Que é um sprint. Então o ciclo maior aqui é o ciclo de um sprint, pode ser de 15 a 30 dias. E tem um ciclo menor aqui de 24 horas, que a cada 24 horas você tem a reunião diária. Então eu vou falar daqui a pouco sobre a reunião diária, que é uma prática do Scrum.
E finalmente o encerramento aqui, que é o seu produto que já foi desenvolvido até o momento, que você vai entregar ao cliente depois de cada sprint, depois de cada incremento. Coloquei um slide aqui para cada coisa para documentar um pouco sobre isso. Então no planejamento você tem o Product Backlog, que são aquelas histórias do usuário, os requisitos que você levantou até o momento. E aí para aqueles requisitos você quebra em Sprint Backlog, que são o que você vai fazer no próximo sprint, o que você vai fazer no próximo ciclo, nos próximos 15 dias. É feito uma estimativa de esforço em relação a isso, porque como é que eu vou saber o que eu vou fazer em 15 dias? Então tem que fazer uma estimativa para dizer, essa coisa aqui de certa forma dá para fazer em 2 dias, isso aqui eu consigo fazer em 4 dias, isso aqui eu consigo fazer em meio dia. Então você faz uma estimativa de esforço para aquelas coisas que estão no seu Product Backlog, para você fechar o que dá para você fazer com a sua equipe no próximo sprint. Então tem essa estimativa e fala-se também na arquitetura inicial do sistema para poder definir o escopo. Então, no planejamento você tem que saber o que é que você vai fazer sem fugir do seu escopo, sem fugir da sua arquitetura do sistema, sem fazer aquelas coisas que não tem nada a ver com o sistema. Depois a segunda fase de desenvolvimento, que é onde realmente ocorrem os sprints, né? Os sprints, os ciclos de 15 a 30 dias. Então o sprint varia de 2 a 4 semanas, já falei, e nos sprints tem as reuniões diárias. Então o sprint é de 15 dias, todo dia tem uma reunião diária para acompanhar o andamento naquele dia. Então tem um acompanhamento. Então, já que você não tem a documentação para o gerente, você tem as reuniões diárias onde o gerente conversa com a equipe e fica sabendo o que as pessoas fizeram ontem, o que elas vão fazer hoje e as dificuldades que elas estão tendo. Então, um ponto aí é você ter reunião diária para acompanhamento do projeto. E cada sprint pode seguir o seu processo tradicional ou dar liberdade para a equipe, na verdade, de seguir uma forma de desenvolver software que a equipe acha mais adequada. Pode inclusive ser alguma coisa parecida com cascata, tem análise de requisitos, projeto, implementação e teste. Então, coloquei isso aqui só para lembrar que o Scrum não diz como que você vai fazer os sprints. Se diz que você tem sprint de 15 dias, se diz que você tem reunião diária, parte gerencial, a parte técnica você tem a liberdade para fazer como quiser. Terceira fase, que é a entrega final, é feito a integração daquele sprint com o resto do sistema, prepara tipo um demo daquele incremento do sprint que foi feito e mostra para o cliente para mostrar o que foi feito e o que não foi feito. A equipe, de certa forma, se reúne ao final do sprint e analisa ali os resultados que teve na verdade, isso aqui é uma reunião mais de entrega final. Tem as reuniões de cada sprint também, mas nesse slide que a ênfase que eu dei foi do final do projeto. O projeto está acabando, vou analisar os resultados do projeto, identificar os problemas do projeto e demonstrar o projeto para o cliente. Mas também tem as reuniões de sprint que são feitas ao final de cada sprint. Literatura Lewis Somerville tem uma seção sobre Scrum, que é a seção 3.4, e eu citei novamente aqui esse livro de qualidade de software, que tem um capítulo sobre métodos ágeis, a seção sobre métodos ágeis, ele enfatiza bastante o Scrum nessa seção, que é a 10.3, livro de qualidade de software.